Olá, pessoal, telespectador aqui do canal X Tudo Tech, vocês são extremamente bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um equipamento que já está há alguns anos aí circulando na área de obra, referente à pintura imobiliária. Nós vamos falar sobre o Arles, esse sistema de pintura bombeado que faz com que a obra avance em grande velocidade no quesito da pintura, quando você tem grandes áreas, grandes extensões para pintar. Tá bom? Vamos falar dos Arles piquititico, os filhotinhos até os mais potentes, para vocês terem uma ideia da versatilidade. Eu visitei um distribuidor da Graco, né? E lá eles tinham toda a linha completa. Eu utilizei desde o pequenininho, de menor potência, até o de maior potência, que são aqueles especializados em projeção de textura. Exatamente. Você consegue aplicar massa corrida na parede, você consegue aplicar textura rústica na parede. Claro, esses equipamentos são específicos para isso, eles já não vão servir para as tintas da linha imobiliária, mas é uma variedade muito grande. Então vamos começar aí, para vocês entenderem o que é o Arles, qual a diferença do Arles, por exemplo. Ó, eu vou pegar aqui, para vocês entenderem, ó, pegar aqui, peguei aqui uma pistola de pintura Genai, que na verdade é fabricado lá na China, eles chegam aqui e colocam o nomezinho Genai, né? E ó, a bateria, você tem liberdade de trabalhar, ó. Qual é a diferença do sistema Arles de um sistema desse tipo, de um sistema com compressor de ar? O Arles, assim como uma bomba bombeia água para o reservatório de um edifício, para ficar lá em cima e abastecer os apartamentos, o Arles, ele bombeia a tinta em vez da água. Claro que a tinta, se for a base de água, vai ter água. Mas estou dizendo, não tem ar. Não tem ar. É uma bomba especializada em bombear a tinta, onde ela chega com alta pressão em um bico específico para o Arles e dá o jato, o leque, para você executar sua pintura. Esse sistema aqui, ó, por exemplo, que eu tá sem tinta, ó, soprou o ar na minha mão. Só que é um quebra-galho, ajuda você pintar um portão, uma grade, entendeu? Às vezes você não vai sujar uma máquina Arles para fazer uma pintura, porque o trabalho de limpeza do Arles tem que ser minucioso, para você não ter dano na máquina, não ter problemas mecânicos no funcionamento dela, no acabamento. Então você usa uma coisa mais simples. Isso aqui é bem mais fácil de você higienizar, limpar do que o maquinário Arles. O maquinário Arles tem que ter uma limpeza. A pessoa que opera, se for funcionário, tem que ser aquela pessoa de confiança, que vai dar o trato, que vai tomar todo o cuidado com esse equipamento, porque ele é um investimento caro, entendeu? Tem Arles 50, 60, 80 mil reais, depende da onde você for atuar. Então, visitando essa empresa, eu usei o pequenininho, o menos potente, vamos dizer assim, e eu vou falar uma coisa para vocês. Esse Arles menos potente, ele vai atender 85% das situações de pintura, tá? Você vai pintar um apartamento, você vai pintar uma residência, ele é suficiente para você executar esse tipo de pintura. Você vai trabalhar sozinho, você vai usar tintas à base de água da linha imobiliária, ó, tranquilo, ele vai te atender na maioria das situações. E o preço está se tornando cada vez mais acessível, tá? Então, essa é a porta de entrada e essa atende 90%, 85% das situações. Agora, quando você vai subindo de degrau no Arles, você fala, pô, mais potente, mais potente, mais potente. O que eles vão abranger? Tem Arles que já vai estar numa potência muito maior do que esse porta de entrada que eu falei,
que já consegue aplicar epóxi de baixa viscosidade, ou seja, muito viscoso é muito grosso, pouca viscosidade é aquela tinta bem diluída, bem fluida. Então, o que acontece? O epóxi já é uma tinta densa. Então, com determinado tipo de airless, você consegue aplicar um epóxi de baixa viscosidade. É aquele bem diluído, bem líquido, entendeu? Agora, existe airless mais potente ainda para você aplicar epóxi de alta viscosidade, que é aquela tinta grossa, entendeu? Ela vai estar realmente viscosa, muito viscosa. Então, aí exige a potência. Existe airless que você vai trabalhar com mais de um pintor. Ele tem potência suficiente para alimentar 2 pintores, por exemplo. Aí ele tem que ter a potência correspondente ao trabalho dos 2 pintores, para não haver queda de vazão na pintura, entendeu? Então, você vê a variedade de coisas que tem. Existe o airless, que é próprio, ele tem uma caçamba nele, né? Para você aplicar textura, massa corrida, que é a alta viscosidade. A massa é grossa, entendeu? Então você vai colocar nesse reservatório, eu vou estar colocando foto aqui para vocês verem. Você vai colocar nesse reservatório e você aplica a massa com muita rapidez. E óbvio, gente, esses equipamentos que eu estou chegando nesse nível alto aí, é para grande produtividade em áreas correspondentes grandes. Você não vai pegar uma paredinha e sujar um equipamento desse, porque da paredinha você vai ter mais trabalho limpando essa máquina depois do que fazendo o serviço. Entendeu? Agora, quando você vai pegar uma área de construção de edifícios, grandes extensões, o muro de uma empresa que tem 500 metros de extensão, aí sim, aí é esse tipo de equipamento que você vai utilizar, porque ele vai dar o rendimento correspondente à área quadrada, aos metros quadrados que você tem que pintar, tá bom? E existe também, vamos ver se lembrei, ó, eu visitei uma empresa em Americana, aqui no estado de São Paulo. Eu sou da capital, eu estou em Guarulhos, coladinha. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, é grudada em São Paulo, faz parte da grande São Paulo. Eu estou bem aqui atrás do aeroporto, por isso que toda hora faz barulho na gravação, os aviões passam exatamente em cima de onde eu estou morando. E veja bem, eu visitei essa empresa e eu pilotei lá os airless de sinalização viária. Gente, esse é um mercado milionário, hein? Sinalização viária. Se você se especializar nisso, são tintas de alta viscosidade, tal. Então, tintas específicas para sinalização viária, ela tem que ter muita resistência à abrasão, pneu de carreta, pneu de automóvel freando sobre ela, o atrito, o dia e noite direto, então ela tem que durar muitos anos. Esse airless eu pilotei o comum, que é aquele que você segura e vai empurrando ele, né? Eu fiz faixa contínua e faixa tracejada, ou seja, você pode ultrapassar por esse lado, mas o outro que vem não pode ultrapassar. Eu fiz faixa dupla com eles, só que nós utilizamos água em vez da tinta, porque era o chão da empresa, né? Eles não podem ficar enchendo esse chão da empresa de faixas viárias. Mas o resultado mesmo foi só para a gente ver a marcação interrompendo uma faixa de um lado, a faixa contínua indo do outro lado, entendeu? Então eu pilotei o manual, esse que você segura, eu estou levantando a mão para aparecer na câmera, esse que você segura e vai direcionando ele. Pilotei aquele que você senta na cadeirinha, esse é o mais confortável, você vai para trabalhar numa extensão muito grande, quilômetros e tal, você vai na cadeirinha, ele é motorizado, você pisa no acelerador, e nos controles aqui do próprio guidão da máquina, você vai acionando faixa contínua, faixa tracejada e vai aplicando no asfalto ou no piso de concreto esse tipo de pintura. Então é isso. Vantagens do airless, a metragem quadrada que você vai cobrir, gente. Se você tem uma área grande, contínua, você vai substituir
aproximadamente 13 pintores. 13 pintores que trabalhariam de maneira manual, tá? Gente, isso aí é diária, economia de diárias que você vai pagar. Uma economia de tempo, você vai acelerar muito o serviço, entendeu? Se fosse manual, você ia precisar de 13 pintores a mais, e aí? Tem que pagar esses 13 pintores, não tem? Então é uma questão de produtividade, entendeu? Em áreas que correspondem à necessidade do Arles. Como eu repito, você não vai sujar uma máquina por causa de um pedacinho, a não ser que você esteja testando equipamentos, tudo bem. Mas você vai utilizar em áreas que você tem a extensão adequada para o uso dessa máquina. Se você tem coisinhas com muito obstáculo, tal, é pequeno, às vezes vale a pena você utilizar realmente só o pintor e vai ficar muito mais fácil e prático do que você levar uma máquina dessa. Tá bom? Gente, vocês são bem-vindos ao canal, todos bem-vindos. I love you construção civil, manutenção, eletricistas, pintores, pessoal que está na obra, o pessoal da limpeza na obra, que organiza a obra. Tem equipes especializadas em limpeza de obra, ó, é uma prestação de serviço. Você montar uma equipe dessa, você ganha dinheiro também. Tá bom? Gente, forte abraço. É uma alegria, uma satisfação estar fazendo vídeos para vocês. Tá bom? Curtam, se inscrevam, deixe seu like, meta o bedelho, meta o pau. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Tchau, tchau.